Efésios capítulo 3, versículos de 7 a 13. Se você puder, como sempre recomendo, permaneça com sua Bíblia aberta, por gentileza. Acharam, meus irmãos? Diz assim a Escritura: do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisso está a vossa glória. Amém? Oremos mais uma vez. Pai Santo e Deus Eterno, eis aqui tua santa palavra. Com gratidão nós falamos que temos o privilégio de lê-la, de estudá-la, de ouvi-la. Mas também, Senhor, confessamos que o nosso entendimento é limitado. Deus, dá-nos do teu Espírito. Abra o nosso entendimento, compreensão, para que entendamos o que tens a nos comunicar. Eis aqui teu povo, a tua igreja, carente de ti, carecemos da comunicação oriunda da tua santa voz. Fale conosco mais uma vez e alimenta-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Um veterano soldado de guerra traz consigo marcas indeléveis da batalha. Um trabalhador que por anos labutou, você verá as marcas em suas mãos, o seu rosto, trará no seu semblante as marcas da sua longa labuta. Um servo de Deus, um homem chamado pelo Senhor, tem consigo marcas do trabalho, do chamado, da vida que ele carrega com Deus. O apóstolo Paulo, lembremos juntos, na semana anterior eu disse, ele está trazendo, inspirado por Deus, a revelação do mistério do Senhor à igreja. E depois de falar deste mistério que lhe fora revelado, agora ele diz, existe um comissionamento a mim. Este mistério que compartilho com vocês, quero eu dizer que fui chamado para ser despenseiro, ministro, mensageiro desta palavra. E ao descrever este mistério e a maneira do seu chamado, ele vai nas linhas do texto sagrado mostrando as marcas na sua vida de um homem chamado por Deus. E nós podemos entender, por homem chamado por Deus, que pode ser você, irmã, uma mulher chamada por Deus, uma pessoa chamada por Deus, um discípulo de Jesus, que marcas devem ser aparentes, constar na vida daquele que Deus tem chamado. São essas marcas que nós veremos e que estão claras aqui no texto que o apóstolo Paulo nos ensina. Está cortando aí, né, gente? Pode passar o próximo, por favor, Mari, por gentileza. Vamos comigo, irmãos, versículo 7. Vamos juntos, versículo 7. Do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A primeira marca que o apóstolo Paulo demonstra muito claramente a todos nós é que um homem chamado por Deus tem consciência que esse chamado é um dom de Deus. Dom, irmão, você pode entender na Bíblia como presente, uma bênção não merecida, uma benesse que parte dos céus. Paulo está dizendo, ele foi chamado por dom, do qual foi constituído ministro conforme o dom da graça de Deus. Paulo bem sabia que ele era um perseguidor da igreja, ele era um algoz do povo de Deus, ele tinha o coração rebelde contra o Senhor, então o seu chamado não partiu de si.
Ele não está agora no reino de Deus servindo a igreja, porque ele conquistou, porque galgou posições. Paulo entende que ele é chamado pelo dom de Deus. Deixe-me dizer, se você está aqui sentado nesta noite, agradecendo, louvando o Senhor, cantou canções, fez orações, agradeceu a Deus, entenda bem que você está aqui por dom de Deus, por um presente, por um favor não merecido. Irmãos amados, Deus não precisa de nós. Deus não precisa da gente para realizar o seu querer e a sua obra, e Paulo bem sabia disso. Existiam pessoas à frente da gente que poderiam estar aqui, mas aprove o Senhor dar-nos esse presente. Portanto, você é um agraciado de Deus, um homem chamado por Deus, uma mulher chamada por Deus, sabe que esse chamado partiu da bondade de Deus, do amor de Deus que nos chamou ao Evangelho para servi-lo. Amém? Nunca pense você, quando você estiver destacado em alguma coisa que Deus te deu, que você é algo ou alguém. É um dom, é um presente. O Deus que entregou é dono de tudo e a Ele pertence. Paulo entendia disso. Quando você lê ministro, talvez, ao ler esse versículo, venha a você um entendimento assim pomposo, glamouroso sobre esta palavra. Aliás, quando pensamos na política brasileira, via de regra, ministro é um alto representante do governo. Mas a palavra literalmente aqui, poderíamos entender como um despenseiro, como alguém que foi entregue, como um mordomo de uma grande casa, que lhe foi entregue uma sublime responsabilidade, e agora ele tem então que entregar a outros aquilo que lhe foi dado. É o que Paulo está dizendo. Ele continua, e no mesmo versículo ele diz que quem faz isso é o poder de Deus. Irmãos queridos, a mensagem da cruz, diz a mesma palavra, é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos é o quê? Poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Este homem de Deus reconhece que fora chamado por um dom, e este chamado lhe fez um ministro pelo poder de Deus. Não foi Paulo que se mudou. Ele não teve uma autotransformação, ele não buscou força no seu interior, como muita gente ensina por aí. Busque o seu interior, o seu eu que está lá escondido, oculto, para você mudar. Meu irmão, a Bíblia diz que o meu eu foi maculado pelo pecado. Ai de mim se confiar nele. Eu confio em alguém que está fora de mim, o Deus que fez os céus e a terra e que agora em Cristo habita na minha vida. Amém, irmãos? Paulo entende isso. Se você é chamado por Deus, você tem que ter compreensão. O seu chamado é um presente. Irmãos queridos, o seu chamado foi uma entrega bendita de Deus para a sua vida. Nós não fomos chamados em Cristo Jesus para nós mesmos, mas para louvarmos e adorarmos o nome do Senhor. E a segunda coisa que Paulo vai nos ensinar aqui no versículo 8. Veja comigo, irmãos queridos, versículo 8. Vamos ler juntos? A mim me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Segunda verdade que alguém chamado por Deus, um homem chamado por Deus sabe, ele sabe muito bem da sua posição. Ele reconhece humildemente onde Deus o colocou, porque ele entende que se o seu chamado é um presente, então logo ele não é ninguém no reino de Deus, senão um servo submisso ao seu Senhor. O apóstolo Paulo, irmãos, quando eu leio isso aqui, eu até leio com certa ironia no meu coração. Porque se Paulo é o menor, qual é o meu lugar? Não é verdade? Se Paulo é o menor dos santos, o que sobrou para nós? Mas Paulo está entendendo o que ele já ensinou para a igreja. Considerem os outros superiores a si mesmos. Ninguém na igreja, se alguém perguntar qual a sua posição na igreja, eu sou o menor. Paulo entende que ele era um apóstolo chamado fora do tempo, ele não andou com Jesus. Ele teve sim a revelação de Cristo, ele foi chamado verbalmente pelo próprio Cristo, mas ele sabia que ele era um apóstolo fora do tempo. E ele se colocava nesse entendimento como o menor de todos os santos. Alguém que fora chamado por Deus tem a sua consciência que ele está numa posição de servo.
Meus amados irmãos, a igreja tem sido manchada, maculada, há um pecado impregnado na igreja moderna, irmãos, que é o pecado da celebridade gospel, das estrelas, de pessoas que nós somos culpados por aclamarmos, por aplaudirmos estas pessoas, por lotarmos lugares, por pagarmos dinheiro para poder ver essas estrelas. Mas a Bíblia diz que no reino de Deus só há uma estrela, e essa estrela é Jesus Cristo, a estrela da alva. Não há lugar para isso, irmãos. Ninguém é maior aqui na igreja. Se o homem de Deus, depois de Jesus, o maior missionário, o maior escritor, plantador de igreja, mártir do evangelho, diz que ele é o menor, você não pode ser soberbo. Um cristão arrogante e soberbo é uma contradição de termos. É como se você dissesse, eu tenho aqui um fogo molhado. Você ia dizer, não faz sentido. A mesma coisa. Não faz sentido um cristão soberbo, porque ele entende que nada é dele. Ele entende a sua posição humildemente, onde Deus o colocou, o menor de todos. Ah, irmão querido, se não fosse Jesus, onde nós estaríamos? Se não fosse o evangelho, onde nós estaríamos, irmão? Se não fosse a graça de Deus, sabe aquela vez que você resvalou lá no abismo, lembra? Que o seu pé assim, ó, chegou bem pertinho, e Deus te catou pela mão, te trouxe de volta, lembra disso? De vez em quando nós esquecemos. Lembra das vezes que a mão do Senhor te preservou, que você caiu e a mão de Deus te levantou e te restaurou? Ah, se não fosse o Senhor. Paulo entende que ele é o menor. Inclusive, irmãos queridos, um lembrete importante, o nome Paulo significa pequeno. E ele passa a usar, ele não teve o nome mudado na sua conversão, isso é um mito que se criou na igreja. Ele tem um nome judaico e um nome grego. E ele usa mais comumente, pelo apóstolo aos gentios, o nome de Paulo. E Paulo era pequeno, e segundo a tradição, quando você estuda documentos da igreja antiga, dá a entender que Paulo era de baixa estatura. Mas ele está usando aqui um trocadilho para dizer, eu sou pequeno, mas eu também sou pequeno no reino de Deus. E veja que coisa bela quando você olha o versículo. Ao menor foi dado o maior. Ao menor de todos os santos foi dado conhecer o maior de todos os mistérios, e ele ser um instrumento de Deus para compartilhar com a igreja. Comigo, versículo 9, irmãos. Aliás, ainda no 8 ele diz, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. O menor está anunciando o maior. E veja aqui no versículo 9, humildemente, se entendo minha posição, entenderei também a minha responsabilidade. No versículo 9 diz, e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas. Vamos lembrar da semana passada, Paulo diz que esse mistério que outrora, veja no versículo 5, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito. Ele tem entendimento do seu compromisso, Deus o chamou para pregar aos gentios, para anunciar o mistério, e ele tem uma responsabilidade com Deus. Quem é chamado, entende quem o chamou, sabe a sua posição, e se sabe sua posição, sabe da sua responsabilidade. Amém, gente? Nós estamos vivendo uma crise também, me desculpe falar mais uma vez, nesse tom negativo, de compromisso. Um dia você veio aqui à frente, fez um compromisso com Deus primeiramente, depois com seus irmãos em Cristo. Você professou sua fé, você falou que ia servir a igreja com seus recursos, com o seu tempo, com a sua vida, com a sua energia. Você prometeu que traria os seus filhos para a igreja, que ensinaria-lhes a Bíblia, a palavra de Deus. Você se comprometeu a servir a igreja, a estar aqui em todo o tempo, a guardar o dia do Senhor, a subscrever os símbolos de fé que a igreja crê. Cadê você, irmão? Crise de compromisso, de responsabilidade. O seu maior e primeiro compromisso é com Deus. Amém, gente? Paulo entendia isso. Ele está dizendo, eu tenho um compromisso de anunciar, de pregar, de ensinar estas pessoas. Aquilo que outrora estava oculto, agora me foi revelado, eu preciso falar, ensinar esta santa verdade. E ainda, vamos um ponto mais, um segundo. O terceiro, melhor dizendo. Versículo 10. Vamos juntos ler versículo 10, irmãos. Para que
O apóstolo Paulo está dizendo que esse mistério de Deus revela uma multiforme sabedoria. Esta palavra era usada para descrever muitas cores, para falar, por exemplo, de tecidos que eram tecidos com várias linhas, e naquele emaranhado saía uma beleza. O que ele está dizendo é esse trabalhar de Deus é tão belo, é tão maravilhoso, esse mistério que une gentios e judeus, que forma a igreja. Ele está entendendo, e veja o que ele diz no texto, eu não sei se você percebeu isso. Ele está dizendo que esta sabedoria de Deus, essa multiforme, se torna conhecido dos principados e potestades nos lugares celestiais. O plano de Deus realizado na igreja testemunha para os seres angelicais a sabedoria de Deus. Pedro vai dizer que este mistério da salvação, os anjos anelam prescrutar. Muita gente acha que os anjos queriam pregar, não é isso que o texto está dizendo. É que os anjos, essa palavra no original, é como alguém que fica na ponta do pé para tentar enxergar. Os anjos não entendem o mistério. E Paulo está dizendo que a obra de Deus na igreja testemunha para todos os principados e potestades a multiforme sabedoria de Deus. Então destaquei aqui que uma outra marca de um homem chamado por Deus é que ele reconhece a igreja como um instrumento no plano eterno de Deus. Se alguém é chamado por Deus e não ama a igreja, essa pessoa não entendeu o seu chamado. Se Jesus Cristo fundou a igreja, amou a igreja e a preservará até o fim, se sou discípulo de Jesus, é condizente não amar a igreja? Paulo sabe, irmãos. E olha que esse homem conhecia os problemas da igreja. Esse homem sabia as dificuldades do povo de Deus. Esse homem estava nos bastidores, nas entranhas. Pecados que ele vai dizer que nem o referir é lícito, chegavam-lhe aos ouvidos. Lidava com gente difícil, lidou com perseguidores, com gente que causou a ele muitos males, com pessoas que dividiram a igreja, com gente que trouxe muito problema. Mas o Espírito que habitava em Paulo fazia amar a igreja, ele sabia que há beleza na igreja. Deus escolheu a igreja. E veja que na nossa fragilidade, Deus escolhe para derramar o seu poder, estabelecer os seus planos eternos. Aprove Deus escolher a igreja para estabelecimento do seu reino. Não há outra instituição nesta terra mais bela do que a igreja. Não há nada mais precioso para Deus nesta terra do que a igreja. Jesus não fundou outra coisa senão a igreja. Concorda, irmão? Sim ou não? Jesus estabeleceu para si a sua igreja. Então nós temos que amar a igreja, encher o nosso coração de amor por aquilo que Jesus ama. Ela é a noiva de Cristo. E nós precisamos pensar desta forma. Muitas vezes o inimigo atacará a igreja. Os problemas legítimos sim existirão na igreja, mas eu e você temos de firmar o nosso coração em Deus. E olha o que Paulo está dizendo: juntos entender o que o apóstolo Paulo diz, para que pela igreja, através dela, por intermédio dela, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. O que Deus faz pela igreja está comunicando a nós, os céus. É um testemunho da graça, do poder de Deus. Ame a sua igreja. Ore pela igreja. Confie na obra de Deus que preserva a sua igreja. Eu sei, irmãos, que os tempos estão difíceis. Eu sei que a apostasia está chegando cada vez mais perto da gente. Mas também creio que a santa igreja de Jesus será preservada como uma remanescente do Senhor nessa terra. O Senhor fará. Amém, queridos? Vamos adiante. Por último aqui, ou penúltimo. Você que tinha falado ufa, tem mais um ainda. Calma, eu me enganei aqui. A visão de Paulo, uma outra marca do homem chamado por Deus, é que ele tem uma visão centrada em quem, irmãos? Em Cristo. Cristocêntrica, centrada em Jesus. Veja versículo 11 comigo, 11 e 12. Eu vou ler. Segundo o eterno propósito que estabeleceu em quem? Em Cristo Jesus, nosso Senhor, pelo qual temos ousadia, acesso com confiança, mediante a fé nele. Irmão, tenha consciência do seu chamado, mas primeiro do que isso, tenha consciência de quem te chamou.
quem nos chamou foi Jesus. Quem pagou o preço por nós foi Cristo. A visão de Paulo é uma visão centrada em Jesus. Essa deve ser a visão da igreja, do povo de Deus. Nós cantamos canções cristocêntricas. O nosso culto deve ser cristocêntrico. Às vezes as pessoas sentem falta aqui. Por que não tem tanta ênfase em testemunho? Por que não tem tanta ênfase em oferta? Porque o culto é para Deus, não para nós. Por que não se fala tanto nas pessoas? Porque as pessoas diminuem e Cristo cresce. Nós adoramos a Jesus, Ele é o Deus dessa igreja. Ele é o Senhor dessa igreja. É a Ele que nós adoramos. É a Ele que nós celebramos. Paulo está dizendo, é por Jesus, pelo eterno propósito que Deus em Cristo estabeleceu. É lá. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, vai dizer que nós temos que correr com perseverança a carreira que nos é proposta. E sabe o que ele diz mais? Desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Os irmãos repetem, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador de nossa fé. É para Cristo que nós temos que olhar. Lembra da analogia de Pedro? Senhor, é tu mesmo? Deixa eu ir. Vem, Pedro. E aí Pedro começou a andar sobre as águas. E depois, irmãos, que ele repara o vento soprando forte, o barulho das ondas, ele começa a afundar. Que bom ensinamento. Se você tirar os olhos de Jesus, você pode naufragar. Se você mantiver os olhos fitos nele, você pode caminhar sobre as águas. Louvado seja Deus. Quando entendemos quem nos chamou, muita coisa muda na nossa vida. Você deixa de ser tão sensível e melindroso aos embates da vida, porque você tem como referência o Salvador Jesus. Você entende bem o que Ele fez por você. Você tem percepção de quem o chamou. Nós precisamos reativar, relembrar um coração cristocêntrico, voltado em Jesus. Quantas vezes nós pensamos na nossa vida em nós mesmos? Mas a Bíblia diz que você agora vive para Cristo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ah, pastor, mas eu quero ser feliz. Se a sua felicidade fere a honra de Cristo, não é felicidade, é pecado. Primeiro, a nossa genuína felicidade é agradar o nosso Senhor. E por consequência, nós seremos felizes e satisfeitos nele. Amém? Agora então, por último, irmãos, versículo 13. Vamos comigo lá. Vamos ler o 13 todos juntos? Portanto... A terceira marca de um homem chamado por Deus é que ele é um encorajador dos seus irmãos. Quem é chamado por Deus não é instrumento de divisão, não é instrumento de separação, não é desanimador, ele é encorajador. Por que ele está falando de tribulação? Porque os irmãos sabem, falei semana passada, essa carta foi escrita na prisão. Você imagina receber a carta de um pastor desse, ler esta carta e saber que ele está preso. Querer que ele estivesse no culto pregando para nós. E você fala assim, nosso pastor está preso. Ele não pode. Isso mexe conosco, sim ou não? Oh Deus, queríamos ele aqui, oramos ao Senhor, por que o Senhor não libertou? Qual o problema? Quanta gente ruim que foi liberta, recebeu habeas corpus, está por aí fazendo um monte de coisa. E Paulo continua preso, Senhor, liberta-o. E o Senhor não libertou naquela circunstância, naquele momento. Então Paulo diz, a minha tribulação não seja um motivo de desfalecimento da fé de vocês. Não. Reanimem-se no Senhor. Creiam que Deus usa as tribulações para a sua glória. Aliás, esse é um tema recorrente no Novo Testamento. Deus mistura tribulação com glória. Como eu disse, irmãos, como as marcas de batalha estão num veterano de guerra, as marcas, irmão, da tribulação está na vida de um homem e de uma mulher de Deus. Paulo sabia disso, gente. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, versículo 18. Será que dá para pôr aí? Não. Senão a gente lê junto. Eu falo e os irmãos repetem. Vamos lá, para não atrapalhar aqui. Porque para mim, tenho por certo, que os sofrimentos do tempo presente não podem
ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Olha o que Paulo está dizendo. Tem sofrimento nesse tempo? É claro que tem. Irmão querido, se você pisar em algum lugar dito igreja que fala assim, se você é de Deus, você não sofre, sai correndo de lá. Porque essa pessoa está mentindo, está contrariando o próprio Jesus. Se ele falou assim, ó, no mundo tereis, olha, se alguém diz assim, você é cristão, está sofrendo, está errado, está contrariando o próprio Cristo. Irmãos, o nosso Senhor disse que Ele nos enviaria como ovelhas no meio de lobos. Você entende a analogia, não? Ovelha no meio de lobo é sofrimento, pessoal. E Paulo está dizendo que o sofrimento neste tempo presente existe sim, mas ele não se compara com a glória que nos há de ser revelada. Deus mistura, irmãos, sofrimento e glória. A igreja de Jesus é gloriosa no Senhor, mas já foi perseguida. Já tentaram por inúmeras vezes dizimar a igreja de Jesus. Estevão, o primeiro mártir ali apedrejado, a Bíblia é bem clara, e Lucas usa uma expressão que os homens rilhavam os dentes contra Estevão. Estavam tão raivosos e odiosos que eles juntavam os dentes para apedrejar aquele homem, e o que Estevão havia feito? Apenas pregado a palavra para eles. Mas olha que interessante, o sofrimento está na vida de Estevão, as pedras lhe batem a cabeça, e ele está entregando sua vida a Deus, mas o texto diz que Estevão vê os céus abertos, ele vê o Pai e o Filho à destra do Pai, sofrimento e glória. Deus mistura estas coisas na sua igreja, para o seu plano eterno. Ele é o nosso Deus, e nós temos que entender esta verdade. O encorajador de pessoas é o que Paulo é. Veja, irmãos amados, um homem chamado por Deus não aceita o vitimismo. Pois é, estou aqui na prisão, né? Os irmãos sabem, só eu. Ele não aceita a autocomiseração. Paulo sim fala dos seus sofrimentos. Ele diz que em dado momento ele estava em julgamento e ninguém foi lá. Lembra, Alexandre, o latoeiro, me causou muitos males. Homens abandonaram o caminho, mas em nenhum momento nós vemos Paulo no lugar de vitimismo. Ah, Deus, porque eu? Muitas vezes, eu e você no tempo presente, estamos assim desejosos de vestir uma capa de vitimismo, de autocomiseração, e na verdade isso aí é orgulho escondido, para que as pessoas venham massagear o nosso ego, dizer, nossa, como você é uma joia de Jesus, como você é uma florzinha preciosa do Senhor. Paulo sabe, irmãos, que Deus mistura sofrimento com glória. E ele está lá dizendo, ainda que as minhas tribulações, não desfaleça a fé não, gente, se encoraja, o Senhor vai adiante, o Senhor cuidará de vocês, o Senhor nos levantará, e se Deus quiser, saio daqui, se Deus não quiser, aleluia. Amém, gente? É isso que temos que entender. Eu não estou sendo insensível ao sofrimento, irmãos, nenhum de nós quer sofrimento. O que eu estou dizendo é termos cuidado, para não vitimizarmos tudo à nossa volta. A geração de hoje é uma geração sensível demais, irmãos. Nós fomos forjados por pais que engoliam o choro e nos criavam, nos ensinavam, por pessoas que labutaram, irmãos, que não tinham tempo difícil, que faziam as coisas, que se levantavam para trabalhar, que pregaram, que anunciaram, que plantaram a igreja nessa cidade, com pés formosos, mas com mãos calejadas, e nós estamos demais assim sensível para tudo. Se anime no Senhor, entenda, um homem de Deus preso, chicoteado, sofreu um naufrágio dizendo, gente, não desfaleça. Se levante no Senhor. Amém, gente? Fale isso, leia a palavra, olhe para esse exemplo. Tenha vergonha da sua autocomiseração. Tenha vergonha do seu vitimismo. Olha o que ele está dizendo. Vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós. Olha, gente, Paulo está dizendo que a tribulação dele era em favor da igreja. Era por causa do reino de Deus que ele sofria. Se ele quisesse dizer um belo dia, ó, não creio mais nada disso aí, abandonei esse pessoal, o pessoal ia dizer, tá tranquilo, Paulo, segue sua vida. Mas ele estava sofrendo em favor da igreja, e nem por isso ele colocou os irmãos na parede. E nem por isso ele ficou colocando pessoas, irmãos, cuidado com isso. Nós vamos aprender isso aqui em Efésios capítulo 6. Nossa luta não é contra carne e sangue. Quem está perto de você não é algoz da sua vida, não é seu inimigo, não é culpado por sua vida espiritual estar do jeito que está. Não é. Pare de elencar isso no seu coração e entenda que nós devemos e somos chamados a encorajarmos uns aos outros. Amém? Encoraje pessoas. Ore por gente. Hoje pela manhã, alguém falou comigo, eu não estava na classe de
de adultos na escola dominical, eu fui para a classe de novos, e aí alguém que assistiu lá no sul falou assim: pastor, que palavra boa hoje na escola dominical. Eu falei: quando eu não estou é boa. Não falei isso não. E ele disse: o irmão falou algo importante, pastor, eu gravei no meu coração. Às vezes nós cumprimentamos alguém e falamos assim: boa semana, Deus te abençoe, e nem perguntamos como a pessoa está. E nem imaginamos que ela pode estar passando por uma das maiores lutas da vida dela. Palavras de encorajamento. Deus está nos chamando a sermos encorajadores uns dos outros. Amém? Encoraja, gente. Encoraja o seu líder. Tem gente que serve aqui, as irmãs, há anos na nossa igreja, e talvez eu mesmo tenha falhado em encorajá-las. Tem gente aqui cuidando de adolescente, de jovem, de som, de trabalho, de cozinha, de bastidor, e que você, eu não estou falando bajulação, palavras de encorajamento. Presbíteros da sua igreja, diáconos, estão correndo, servindo vocês, palavras de encorajamento. Deus te encoraje, meu irmão, Deus te levante, Deus te abençoe, Deus te use. Não esquece que você é um menorzinho, não esquece que seu chamado é um dom. Não se exalte não, mas que Deus te encoraje. Amém, gente? Encorajamento. Olhe para as pessoas ao seu lado, servindo você, sua família, e seja um encorajador de pessoas, para a glória de Deus. Encoraje novos crentes. Pare com esse pessoal que está chegando aí um tempinho, diga para ele: que alegria vê-lo aqui. Olha, que Deus te abençoe, você está trilhando o melhor caminho da sua vida. Encoraje gente que está chegando, famílias que estão se achegando a nós, seja um encorajador. O mundo já está cheio, irmãos, de gente que separa, que derriba, que destrói. Nós edificamos e encorajamos para a glória de Deus. Amém? Assim então, um homem chamado por Deus é também um encorajador dos seus irmãos, para a glória de Deus. Fiquemos de pé, queridos, vamos orar ao Senhor nosso Deus, vamos falar com Ele. Se você não tem consciência do seu chamado, eu peço ao Senhor nesta hora que lhe abra o entendimento e a percepção. Ó Pai Santo, nós estamos na Tua presença, e nós vimos aqui a marca de um homem, gasto no ministério, que teve sua vida entregue em absoluto a Cristo. Eu te peço nesta hora, ó Pai querido, que nos dê esta consciência de quem nos chamou e para que nos chamou. Que o Senhor não deixe que tomemos um lugar onde o Senhor não nos colocou. Só há um Deus, só há um Senhor, só há um Cristo nessa igreja. E nos faça lembrar que nós somos menores uns que os outros. Que os meus irmãos, eu devo os considerar superiores a mim. Porque, Pai, somos todos um em Ti. Ajude-nos, ó Deus, em nome de Jesus, a reconhecermos a Santa Igreja do Senhor como um instrumento deste plano eterno. Amar a igreja, a se comprometer com a igreja, firma o compromisso dos meus irmãos. Ó Deus, traga-os à Tua presença, lembra-lhes o compromisso que outrora firmaram contigo, reanima-os, Senhor, para a Tua glória. Dá-nos uma visão de Cristo, Pai, em tudo que fazemos, no nosso trabalho, na nossa vida, na maneira que criamos os nossos filhos, que nos relacionamos com o nosso cônjuge, com os nossos amigos, com quem está à nossa volta, com o culto que prestamos, que seja uma visão centrada no Senhor. Dá-nos um coração encorajador, Pai. Se alguém aqui está desanimado, eu oro por encorajamento nesta hora, que Teu Espírito pode trazer. Lembra, Senhor, este coração, anima, Senhor, se alguém de casa está nos ouvindo, está desanimado, e elencou no seu coração motivos, Senhor Deus, arranca de lá, e lembra que o Senhor é o maior motivo de encorajamento, para este santo de Deus estar aqui, para essa mulher do Senhor estar servindo aqui, em nome de Jesus, encoraja vidas para a Tua glória, desperta-nos para Teu louvor, ó Pai, em nome de Jesus, é que nós oramos. Amém, Senhor. Amém.